Jesus Cristo. Se com Deus, meu irmão, você quer estar ligado, então agora abra o seu coração, clame a Ele agora. Chame por Jesus, meus irmãos, chame por Ele. Lembre, meus irmãos, que a palavra de Deus diz: clama a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então fale com Deus agora. Aleluias. Abra o seu coração e diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Diga: eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Oh, eu estou, Pai, caminhando. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu confio nas tuas promessas. Aleluias. Glórias e glórias e glórias. Então declara a Ele, meus irmãos. Oh, aleluias. E eu vou avançando e não penso em parar. Choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando e eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Diga: na minha vitória, na minha vitória, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, Senhor. Oh, meus irmãos, você que tem uma promessa de Deus, não desista. Deus te trouxe aqui para realizar sonhos. Ele te trouxe aqui, meu irmão, para fazer milagres, maravilha, fazer as promessas deles se cumprir na tua vida. Então diga para Ele que você confia. Diga para Deus que você confia nas promessas dEle. Aleluias. E mais uma vez você vai declarar com toda a sua fé e vai dizer: Jesus, eu confio, Pai, nas tuas promessas. Oh, glória, glórias, aleluias. E você vai declarando: e o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé, a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá. Diga: eu vou avançando e não penso em parar. Choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Quase chegando e eu vou adorar. Eu vou chegar lá, Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Quem confia nas promessas de Deus pode aplaudir ao Senhor bem forte. Graças a Deus, amém. E vamos louvando a Deus com alegria, meus irmãos, declarando: eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Diga: eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando e eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Na minha vitória, eu vou chegar lá, Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte, amém.
Graças a Deus. Amém, igreja? Pode sentar todos em nome de Jesus. Que bom, meus irmãos, que você está aqui na presença de Deus. Amém? E Ele tem uma grande obra a fazer em nossas vidas e realizar nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Se você crê nas promessas de Deus, pessoal, eu quero passar então a lição número 1 do nosso estudo domingo das promessas que libertam, amém? Vamos passar então a primeira lição. Pastor, eu creio nas promessas de Deus, então receba agora a primeira lição do domingo das promessas que libertam, tá bom? Para um irmão do lado, do outro entregando, em nome de Jesus, amém? Não, irmão José, tem que ir pela outra ponta, uma pelo lado de lá, outro lado de cá, vai ficar mais fácil, amém? Quem vai pelo meio consegue entregar de um lado e do outro, né? Então vai entregando. E aí, meus irmãos, nós vamos dar a promessa, mas deixa eu perguntar, quem na entrada recebeu a primeira promessa? Vamos lá, quem recebeu? Muito bem, mas todo mundo recebeu. Alguém está faltando a primeira promessa? Amém? Alguém está faltando? Não, deixa eu verificar. Todo mundo pegou a promessinha? Deixa eu mostrar, não pegou não? Ó, irmã, acho que não pegou não, vamos verificar. Ó, pessoal, é assim, cada domingo você vai vir com essa cartelinha e o lencinho escrito Jeová Jireh. Jeová Jireh significa Deus de provisão, Deus proverá, né? Aqui, ó, Deus provedor, amém? Essa é a palavra, é o significado da palavra Jeová Jireh. E a cartela da promessa, todo domingo você vai receber uma promessa. Aí essa promessa, deixa eu ver a minha aqui, ó. Bom, aí eu tirei a minha, veja, a minha eu não estou nem achando onde é que eu coloquei, mas tem um porém, eu já anotei, né? Eu já anotei, então por isso eu estou entregando uma cartela onde você vai anotar a promessa que você vai tirar. A promessa que você tirou, você anota a referência. A minha que saiu foi Isaías 61, versículo 1. Foi a que saiu para mim. E para você, qual saiu? Por exemplo, para a Rebeca aí na frente, aí, qual foi a sua promessa, Rebeca? Só diz o versículo. Não precisa ler o texto, só o versículo. Foi qual? Isaías 56, 55... versículo 6. Aí ela vai anotar aqui, o dela foi Isaías 55, 6. Amém? A irmã tirou a promessa? Não? Ó, cadê a promessa da irmã aqui? Vamos lá, tira para ela, tira para o filho dela, vamos lá. Olha a Deus, tira aí, vamos lá. Olha a Deus, os dois, pode pegar duas, viu, irmã? Duas promessas. Cadê a cartelinha para ela anotar? Aí você vai anotar, porque provavelmente você vai acabar perdendo. Você pode até guardar e tal a promessinha, mas você vai acabar perdendo. Amém? Mas se você anotar aqui na cartelinha, você não vai perder não, tá bom? Aí o obreiro verifica se a pessoa tem a cartela, não tendo, pega a cartelinha e você anota, pessoal. Anote aí a promessa que você tirou, tá bom? Amém? Você anota na sua cartela. Na cartela também você pode colocar o nome, né? O nome, tá certo? O seu nome, amém? A sua promessa, né? São as suas promessas que Deus está lhe concedendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, todo mundo já recebeu? Muito bem. Quem mais? Quem tirou a promessa? Todo mundo tirou? Bom, então agora a gente vai estudar agora a promessa que é para a igreja, né? Essa promessa que você tirou é para você. E essa agora é para todos. O estudo é para todos, tá, pessoal? Amém? O estudo é para todos e a promessa é sua. A promessa é o que Deus está tratando direto com você, em nome de Jesus. Pode ser uma confirmação, pode ser uma direção, pode ser um puxão de orelha, né? Tem promessa que vem com a repreensão, mas é Deus lhe consertando, trazendo direção. Amém? Ou seja, é bênção, pessoal. Toda promessa de Deus, ela é uma bênção. Diga amém, amém? Muito bem. Então, agora, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma oração e vou ler algumas promessas trazendo revelações de Deus para a igreja, tá, pessoal? Amém? A gente vai trazer revelações de Deus com a sua promessa. Então, daqui a pouquinho a gente vai pedir que você que está com a promessa aí, pegue suas mãos, tudo direitinho, tá bom? Agora, vamos para o estudo da palavra de Deus. Quem está com o estudo aí, vamos lá. A lição número 1 do nosso estudo, tema Vencendo a Ansiedade. A promessa de hoje, né? Essa promessa é para toda a igreja, é para todos nós, amém? É a promessa de Mateus 6:25, que fala, meus irmãos, aqui, que Deus não nos quer ansiosos, amém? Vamos ler um pouquinho o texto, vamos lá. Aqui fala de ansiedade. Olha lá, Mateus 6, versículo 25, amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6 e versículo 25 é a nossa promessa de hoje. Amém? Vamos lá.
pastor trouxe aqui a minha Bíblia, deixei ela aberta. Mateus 6, 25, diz assim a palavra de Deus, versículo 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais, olha aí, do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas. Então esse texto, esse versículo está mostrando, meus irmãos, um cuidado que nós temos que ter, meus irmãos, com a ansiedade. Ah, pastor, mas aqui não fala ansiedade. Se você ler na versão atualizada da Bíblia, você vai chegar a essa conclusão. Vamos ver aqui, bota na versão atualizada, Manuel. Olha como é que diz o texto. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida. Então o texto está falando de ansiedade. Amém, meus irmãos? A gente tem que vigiar, irmão, porque a ansiedade, ela pode sim roubar as nossas bênçãos. Vamos ver agora um pouquinho do estudo, primeiro parágrafo, o que diz? Vamos ler? Leia comigo. No estudo de hoje, aprenderemos, à luz da palavra de Deus, o caminho para vencermos a ansiedade, pois muitos, pelo excesso de ansiedade, têm perdido a fé e, como consequência, a bênção do Senhor, ou seja, têm perdido a fé e têm perdido a bênção do Senhor por causa da ansiedade. Então, cuidado que nós temos que ter. Mateus 6, 25, como eu já li, fala de ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. A ansiedade pode ser uma grave armadilha, irmãos, para nos atrapalhar. Eu vou citar um exemplo aqui, amém? Eu não coloquei no estudo esse exemplo, não, mas eu posso citar aqui tranquilamente, que é o Abraão. Aí você fala, pastor, Abraão, pai da fé, nunca ficou ansioso, ficou. Teve um momento, irmãos, que Abraão e sua esposa estavam tão ansiosos pelo filho desejado, né? Que eles tiveram uma ideia. Você fica faz uma barriga de aluguel, isso era comum antigamente, tá, irmãos? Isso era comum. Você tem uma barriga de aluguel com a empregada, e aí o filho fica como o nosso. Então o primeiro filho de Abraão foi Ismael, né? Ismael foi o primeiro filho. E dessa atitude ansiosa de Abraão, gerou um problema. Amém? Porque Deus disse que a promessa era que Abraão seria pai com Sara, sua esposa, a legítima esposa dele. E não com essa outra aí, Agar, né? Não. A promessa era com Abraão e Sara, irmãos. Então Abraão burlou, ele colocou, como diz o ditado, né? Ele colocou as carroças na frente de quem? Dos bois. Entendeu? E aí, meus irmãos, isso não dá certo. Isso não dá bom, pessoal. Amém? Sabe o que aconteceu com Abraão? Ele ficou 10 anos sem Deus falar com ele. 10 anos Deus ficou em silêncio com ele, sem falar com ele. Ou seja, a bênção dele que ele recebeu aos 99 anos, ele pode ter recebido aos 89, né? Aos 100 anos, vamos dizer assim, né? Aos 100 anos para eu ter a promessa. Se ele tivesse obedecido a Deus, aos 90 tinha tido. Ele ficou com uma bênção atrasada 10 anos por causa da ansiedade. Porque a ansiedade nos leva, irmãos, muitas vezes, a tomar atitudes erradas. Nos leva, irmão, a tomar decisões erradas. Nos leva a tomar atitudes erradas. Então, depois ele se corrigiu, mas veja, irmãos, essa atitude errada de Abraão, até hoje é um problema, irmãos. Até hoje, aquelas guerras em Israel são brigas de irmãos, né? Até hoje, o descendente de Ismael briga com os descendentes de quem? De Isaac. Entendeu? Até hoje. Essas guerras lá em Israel são brigas de duas nações, de povos irmãos, né? Que tem os mesmos pai. Tá vendo? Quer dizer, até hoje, olha como é ruim a ansiedade, como é ruim agir pela ansiedade. Amém? Temos que vigiar com a ansiedade. E eu quero trabalhar isso hoje com a igreja, tá, pessoal? Vamos para o segundo parágrafo, vamos lá, falando um pouquinho da ansiedade, um pouquinho mais, né? Olha lá. Fato é que Deus não me quer ansioso. Vamos falar isso aqui, irmão? Diga, Deus não me quer ansioso, pois o texto diz, não andeis ansiosos, amém? Ocioso. Logo fica mais do que claro que a ansiedade é prejudicial. Então vamos a 5 dicas bíblicas para vencermos a ansiedade.
Vamos vencer, sim ou não, irmãos? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Vamos às 5 dicas? A primeira está no terceiro parágrafo. Vamos lá. Primeira dica, então, para vencermos a ansiedade. Vamos lá? E a primeira dica é observar as aves do céu. Aí você fala, pastor, como assim? Observar as aves do céu? O que isso vai me ajudar a trabalhar, a vencer a ansiedade? Vamos ler um pouquinho mais para você entender. Pois não semeiam, a Bíblia diz, sobre as aves do céu, a Bíblia diz, pois não semeiam, não ajuntam e de nada tem falta. Ou seja, Deus cuida das aves, não vai cuidar de mim e de você? Mateus 6, 26. Vamos ler agora? Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 26 sobre como vencer a ansiedade. Versículo de número 26. Diz assim: olhai para as aves de onde? Do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, você já viu uma ave que seja, caindo do céu de fome? Eita, bichinha, caiu, estava com fome. Você vê isso por aí? Eu nunca vi. Eu nunca vi, irmão, uma ave cair do céu porque estava com fome. Não tem. E como é que ela se alimenta? Como é que ela consegue alimento? Como é que é isso? E você vê, pode ter bom. Tem lugar que tem um monte de pombo, não tem Lucas? Mas sempre tem. E não morre nenhum por causa de fome. Como é que é isso? É mais fácil alguém tentar matar eles, mais os passarinhos, né? Eu vejo o passarinho de manhã, ali na frente o pessoal fica cedinho, com as gaiolas na mão, atrás dos passarinhos, né? Amém, irmão? Mas cair de fome eu nunca vi. Eu nunca vi, meus irmãos, pássaro sequer cair de fome. Amém? Ou seja, quem que cuida deles? Quem que cuida desses passarinhos, irmãos? Desses pássaros? Quem que cuida? Deus. Diga Deus, Ele cuida dos pássaros. Vai cuidar de você também. Amém? Pastor, o que vai ser de mim em 2026? Não fica ansioso. Confia no cuidado de Deus. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Pastor, o que vai ser do meu filho? Ele vai cuidar do seu filho. Amém, irmãos? Pastor, o que vai ser da minha mãe, do meu pai, do meu tio? Deus vai cuidar. Diga amém. Amém, irmãos? É assim. Porque se Ele cuida das aves, irmão? Ele cuida das aves do céu, como é que vai cuidar da gente, irmãos? Amém? Vamos agora para a segunda dica. Vamos lá. 4º parágrafo. É bom deixar claro que Deus não é contra juntar. Isso é bom frisar. Amém, irmãos? Mas que devemos confiar que o amanhã pertence a quem? A Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O amanhã pertence a quem? A Deus. É isso que Deus quer. Amém, meus irmãos? Agora, vamos à segunda lição. Como segunda lição, para vencer uma ansiedade, é aceitarmos que tem coisas que só Deus pode o quê, irmão? Pode fazer. Às vezes a gente fica meio cucado com aquela ansiedade, querendo fazer alguma coisa. Mas ter calma, porque tem coisas que não é médico que vai fazer, que não é o advogado que vai fazer, que não é o juiz que vai fazer. Tem coisas que é só Deus. Diga assim comigo, tem coisas que é só Deus e ponto. E não adianta ficar na ansiedade, não adianta ficar inquieto, porque tem coisas que ou Deus faz ou Deus faz. E se você ficar nessa ansiedade, nessa angústia, você vai acabar fazendo o que Abraão fez, colocando as carroças na frente dos bois. Ele aprendeu a lição, nunca mais ele fez aquilo, né? Abraão se arrependeu, amém, meus irmãos? Mas ele pagou um preço. Amém? Então, olha o versículo 27, o que Jesus disse. Vamos lá. Amém? Olha o versículo 27. O texto diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados aqui é ansiedade, tá, gente? Acrescentar um côvado à sua estatura. Amém? Às vezes, minha filha ficava falando: qual será que eu vou... Quando é que eu vou crescer mais? Eu quero ficar mais alto, quero não sei o quê. Eu falei, você pode ter a maior ansiedade para ficar alta ou para ser mais alta, mas você só vai chegar na altura que Deus quer. Tem coisas que você não pode fazer por você. Você já percebe que parece que Deus já definiu a altura de cada um? Você só vai chegar na altura que Deus quer. Deus quer você com 1,60 m, amém. Deus quer você com 1,70 m, amém também. Glória a Deus, meus irmãos.
que vai mudar na sua vida? Confia no Senhor, mas o João fica muito nessa ansiedade, né? E Jesus falou assim, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar o que na tua estatura? Para você crescer, você ficar mais alto. O que você pode fazer para ficar mais alto? Nada que você faz vai deixar você mais alto, irmão. Sei que Deus quer que você fique mais alto. Amém? Então quer dizer, tem coisas que é só Deus. Tem coisas que não é eu, não é você, é Deus. Que não depende de mim. Alguém mais alto, alguém mais baixo. Quem define é quem é Deus. É Deus que define quem vai ser mais alto, quem vai ser mais baixo. O importante é o quê? O importante é que Deus está cuidando de mim. Diga amém. Amém, meus irmãos? E se Ele quiser que eu chegue, fique mais alto, amém. Se Ele não quiser, amém também nessa estatura, tá bom. Então a gente tem que confiar que Deus sempre tem o melhor. Deus tem as melhores escolhas. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Então a nossa ansiedade não pode acrescentar nada à minha estatura. Falando de estatura física, né? E tem coisas na nossa vida que por mais ansioso que a gente fique, não adianta, não vai adiantar de nada se ficar ansioso. Ao contrário, pode até atrapalhar. Amém, meus irmãos? Então entenda de uma vez por todas. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. Tem coisas que é só Deus e ponto final. É Ele que vai definir, Ele que vai decidir. Amém, meus irmãos? Eu já citei isso há muito tempo. Tem coisas que é com Deus. Eu me esforço, eu corro atrás e tudo mais, mas é Deus que no final que vai dar a bênção. Amém? É Ele que vai definir se vai ser, se não vai, e assim por diante. Amém? Vamos lá para o quinto parágrafo, gente, que tem a terceira lição, né? Vamos lá? Quanto mais rápido entendermos que tem coisas que só Deus pode fazer, isso aqui é um complemento, tá? Da terceira lição. Amém? Ou da última lição. Mais rápido venceremos a ansiedade. Então, repetindo, quanto mais rápido entendermos que tem coisas que só Deus pode fazer, mais rápido venceremos o quê? Ansiedade. Então, isso aqui é um complemento da lição que a gente estudou agora. Aqui foi a segunda lição, né? Amém? Agora vamos para a terceira lição. Já como terceira lição, vemos Jesus comentar uma outra razão pela qual muitos vivem ansiosos, que é o vestuário. Amém, irmãos? Eu vejo muito isso, essa preocupação, né? Porém, Jesus nos manda olhar o lírio do campo. Olha o conselho de Jesus sobre a ansiedade com as vestes. Ah, pastor, porque eu tenho que comprar minha roupa, porque no final de ano isso acontece muito, né? Essa preocupação com a roupa, porque eu vou vestir, porque eu não comprei minha roupa nova e não sei mais o que, e aquela preocupação com roupa, e se esquece que o mais importante não é a roupa nova. O mais importante é a vida nova, é a mentalidade nova, renovada. Diga graças a Deus, amém? Se eu entrar o ano com esse mesmo terno que eu estou hoje, que diferença faz no mundo espiritual? Nenhum. Amém, irmãos? Mas se eu entrar um novo ano com a minha mente focada em Deus, isso sim vai fazer uma diferença. Mas sobre as vestuárias, olha o que Jesus falou, amém? Eu completei aqui, vamos completar aqui esse quinto parágrafo, olha lá, que é uma outra razão pela qual muitos vivem ansiosos, que é o vestuário. Porém, Jesus nos manda olhar o lírio do campo, ou seja, olha para o que Deus já te deu. O conselho de Deus é esse, Mateus 6, 28, diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos, quer dizer, ansiosos? Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Amém? Mas como é que é o lírio do campo? Tudo bonito, né? Tudo bem bonito, cada um com as suas cores ali direitinho, né, irmão? Ou cores uniformes, bonita, né? Amém? Mas por que está mandando olhar para o lírio do campo, pessoal? Porque o lírio do campo, aquele lírio do campo, ele já tem aquilo ali, ele já tem aquela coloração bonita dele mesmo. Amém, irmãos? Ou seja, começa a olhar como o lírio do campo. O lírio do campo não fica preocupado se vai ficar bonito, se vai ficar mais vistoso e tudo mais. Não, ele não tem essa preocupação. Ele sabe que no final vai dar tudo certo. Porque é dele, é da natureza do lírio do campo ter essa vistosidade. Amém, irmãos? Ou seja, meus irmãos, olha o que você já tem. Às vezes a maior preocupação por roupa que muita gente tem, por vestuária, na verdade, você já tem um monte boa lá. Mas fica naquela, não, porque tem que ter uma nova, porque tem que ter mais uma nova. Aí passa o cartão, aí se endivida, aí aquele negócio todo. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Talvez se você usasse o que você já tem, amém? Você entraria em 2026 com menos compromissos, né? Com menos compromissos de evitar preso ao cartão.
Amém, irmãos? Então Deus está mostrando o quê? Que a gente tem que olhar para o que já tem. Amém? Aí eu coloquei mais aqui, ó, 6º parágrafo. Vamos lá. Deus não é contra que você tenha uma roupa nova, mas às vezes ficamos ansiosos por ter uma, né? Por ter uma roupa, quando na verdade já temos tantas. Logo, vença a ansiedade olhando para o que Deus já te deu. Amém, meus irmãos? Olha o que Deus falou sobre Salomão, no versículo 29, olha lá. E eu vos digo, sobre o lírio do campo e Salomão, ele diz, ó, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Diga amém, irmãos. Ou seja, nem Salomão conseguiu, né, ser tão vistoso como o lírio do campo. Ou seja, se você começar a usar o que você já tem, amém? Não adianta, chegando aí, né? Se você usar o que você já tem de roupa, amém? De roupa que você já tem. Se você começar a usar, só usando com sabedoria, por exemplo, hoje eu estou com a gravata vermelha, amanhã eu boto uma verde, já está bom. É ou não é? O segredo não é ter muita roupa, o segredo é você saber misturar as roupas, né? Amém? Hoje eu estou com a calça preta, amanhã com a camisa amarela, amanhã eu boto a camisa verde. É saber se vestir, irmãos, amém? No final das contas, é bobeira essa preocupação, porque é uma correria tão grande, povo, que eu tenho que comprar minha roupa no final de ano, e aí já comprou a tua, e aí já comprou. Por que essa correria toda? Calma, irmãos, amém? Em nome de Jesus, se você puder comprar, amém também, Deus não é contra não, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer é que essa ansiedade está roubando das pessoas, sabe o que? A presença de Deus. O povo é uma correria tão grande agora, está dando com roupa, com aquilo, aquilo outro, que esquece até de buscar a quem? Buscar a Deus. Não tem tempo para orar, tem para vir para a igreja, buscar o Senhor. Então, irmãos, cuidado com isso, tá bom? Volta para o 7º parágrafo, vamos lá. Outro ponto aqui para você vencer a ansiedade. Como 4ª lição, temos a importância da fé. Você quer vencer a ansiedade? Temos então a importância de quê? Da fé. Pois muitas das vezes estamos debaixo de uma ansiedade por causa de quê? Da pouca fé. Às vezes não é vestuário, às vezes a questão não vamos dizer assim, o alimento está faltando, não. Às vezes a ansiedade é um resultado de uma pouca fé. Ah, pastor, porque eu tenho umas coisas pagando que vem, e não sei o que, aquela ansiedade. Calma, meu irmão, tenha fé. Porque às vezes, por trás de uma ansiedade, está uma falta de fé. Eu coloquei na referência, até que você corrija no estudo, viu, meus irmãos? Eu repeti, né? Amém? O 6,29, mas não é o 6,29 não. É o Mateus 6,30. Que Jesus falou assim, ó. Olha o que ele diz aí, ó. Aí você só corrige aí depois do seu estudo, tá, meus irmãos? Nesse 29, na verdade, é o versículo 30. Jesus falou assim, ó. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, né? Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? De pequena fé. Não sei se atualizada fala pouca fé. Vê se é isso mesmo, Manuel. Bota para mim na versão atualizada, só para eu ver se também está diferente. Não, ambos estão falando pequeno, mas tem uma versão que fala pouca fé. Eu não sei qual é agora, se é o das de hoje, se é NVI, amém, que fala assim, homens de pouca fé. Porque na verdade é isso que ele está falando. A verdade, irmão, que às vezes por trás de uma ansiedade muito grande, fora do normal, a gente é um pouco ansioso às vezes, né, irmão? Tudo bem, mas quando aquilo começa a querer fazer você tomar atitudes que vai te atrapalhar mais na vida, que vai te complicar, talvez aí está uma falta de fé, né? Por vezes está escondido, né, por trás da ansiedade, uma pouca fé. E o que eu faço, pastor? Lembra que a Bíblia diz? A fé vem pelo quê? Ouvir. Ouça mais da palavra de Deus. Sobre aquilo que você está ansioso. Pastor, eu estou preocupado com as dívidas. Então, sobre dívida, o que a Bíblia diz sobre dívida? Vá ler a Bíblia. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu estou ansioso com o quê? Porque, olha, meu negócio não está indo tão bem, pastor, e tal, tudo mais. Então, olha a Deus sobre pessoas que venceram seus negócios. Eu poderia citar um monte de exemplo aqui. E vai ver como eles venceram, você também vai vencer, você vai ver que Deus abençoou eles, vai abençoar você também. Ah, pastor, o que vai ser de mim em 2026? Irmão, sabe o que vai ser de você? Já falei aqui já, 2026 vai ser o ano do cesto cheio. Não tem conversa, amém? Vai ser o ano do cesto cheio.
Tire a sua cabeça, não, porque 2026 ninguém sabe, o dólar, não sei mais o que, a política. Irmão, Deus não tem a ver com política, não. Deus tem a ver com a sua palavra. Se Ele dá uma palavra, uma promessa, Ele cumpre. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. Então confia no Senhor, porque o cesto vai transbordar 2026. Diga amém. Segura o cesto aí e fala: 2026, diga, vai ser cesto cheio. E diga: eu não vou ficar ansioso, eu vou confiar, vou ter fé. Diga: eu vou ter fé, eu vou buscar uma fé maior. Faça isso, quer vencer a ansiedade? Busque uma fé maior, amém? Ô pastor, o que vai ser da minha saúde, pastor? O que vai ser da saúde da minha família, pastor? Vamos buscar, não se preocupe com a saúde, não, se preocupe com a fé. Se preocupa com a tua fé e ela aumentar. E tu vai ver, meus irmãos, que tu vai ter muita saúde em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. Volta para o estudo agora, vamos lá. Bom, aí eu estou um pequeno complemento aqui. Quem nunca leu a passagem bíblica de Pedro andando sobre as águas? Ao ler, vemos que a pouca fé o fez o que, irmãos? Afundar. A pouca fé é uma das maiores razões do porquê muita gente tem se afundado em quê? Na ansiedade, na depressão, sabia? Muita gente está entrando na depressão, ansioso. Pastor, porque eu estou chegando na idade, até agora não arrumei um marido, um casamento. Está ansioso por quê, irmãos? Deus vai preparar tudo na hora certa. Na hora certa vai preparar o solteiro, o casamento, a pessoa certa. Não tem que ficar ansioso com nada, não. Confia no Senhor, amém, irmãos? Mas a pouca fé faz a pessoa fazer besteira, pessoal, errar, amém? Faz a pessoa afundar, né? Como eu coloquei aqui, a pessoa afunda, né? Na ansiedade por causa da pouca fé. Pedro afundou. Vamos ler a passagem que Pedro afundou em Mateus 14? Olha lá. Logo Jesus, ele já estava afundando lá, né? Aí Jesus estendeu a mão, tá vendo lá no texto, na tela? Segurou e disse-lhe o quê? O homem de quê? De pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, ele estava andando sobre as águas, tranquilo, andando. Quando, meus irmãos, veio a dúvida, veio a tempestade mais forte, a fé era pouca, pequena, naufragou. Então a pouca fé, irmão, nos faz a vida afundar na ansiedade, depressão, em atitudes que nos levam a perder a bênção, como Abraão. Em algum momento Abraão teve essa pouca fé, amém, irmãos? Depois ele venceu, se tornou o pai da fé, amém, irmãos? Quando aconteceu isso com ele, não era nem o Abraão ainda, era só o Abraão, né? Amém, meus irmãos? Enfim, pessoal, então muito cuidado, porque a ansiedade é coisa séria e pode nos atrapalhar, tá, pessoal? E agora a quinta e última lição, para a gente fechar, vamos lá? E a quinta e última lição de hoje, para vencermos a ansiedade, é confiar que Deus está o quê, irmãos? Cuidando de quê? De tudo. Você quer vencer a ansiedade? Nós temos que confiar, porque tem gente que tem fé, mas falta confiança. Porque fé é o quê? Fé é uma certeza. E o que é confiar? Confiar é crer, meus irmãos, que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Amém? Então precisamos confiar e ter esse cuidado. Olha o que Jesus falou agora, voltando em Mateus 6, versículo 31. O que é que ele diz? Vamos lá. Sobre a ansiedade, ele diz assim, volta lá: não andeis, pois inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê, pastor? Ele fala, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então o que Deus quer de mim, pastor? Confiança, porque Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que tu tem que pagar de conta amanhã, ele sabe que vai ter que pagar de conta em janeiro. Pastor, tem as escolas do menino, tem o IPVA do carro, tem IPTU, pastor, tem isso, tem aquilo outro. Mas Deus está dizendo, eu sei do que você necessita, eu sei. E Ele está dizendo, eu vou cuidar, eu vou abençoar você, amém? Mas eu não posso deixar de confiar, amém, meus irmãos? Lembra quando você era criança? Como criança, você ficava preocupado, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Não, você sabia que seu pai e sua mãe ia dar o quê?
ia dar o quê? Um jeito. Era ou não era? Não era assim? Não era assim quando a gente era criança? Eu não ficava preocupado que roupa eu vou vestir final de ano. Eu não ficava, não. Eu já sabia que minha mãe ia dar minha mãe vai dar um jeito, meu pai vai dar um jeito. Não é assim, irmãos? Não é assim que a gente pensa? O filho, né? Que depende dos pais. Não é assim, não. Minha mãe vai dar um jeito. Ela já está até pensando nisso já. Amém? Ela já deve estar até vendo direitinho onde é que vai comprar o calçado. Né? Amém? Não é assim que a gente fica? Pois é. É assim que tem que ser hoje também. Deus quer que eu e você fiquem nessa mesma confiança. Só que não mais com os pais físicos, né? Mas com o Pai Celestial. Ele já está vendo as condições, irmãos. Deus já está vendo o recurso para você e sua família. Diga amém. Ele já está vendo os recursos para a sua casa, para a sua ceia de Natal. Amém, irmão? Ele já está vendo os recursos para você ter fazer sua boa feirinha ainda, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Pessoal. Ele já está vendo o recurso. Eu lembro de um ano, eu queria na época, né, irmão? Na época, né? Amém? Aqueles brinquedos da banda, era caro, não lembro agora o nome, mas tinha um que era bem caro, pessoal. Aí um dia eu sabia que a mãe não ia poder comprar, mas fiquei tranquilo, né? Amém? Daqui a pouco chega meu tio, olha aquele presente lá dos brinquedos da Bandai, que era a moda da época, né, irmão? Deu o conjunto completo lá e tal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Deus cuidou, amém? Ele cuida de tudo, pessoal. E agora Ele quer que a gente confie. Diga amém. Amém, meus irmãos? Eu lembro na época, o menino estava tudo comprando uma bicicleta na rua, o menino da rua. Aí minha mãe para comprar uma bicicleta naquele tempo, hein? Amém? Daqui a pouco ela vem uma caixinha com a caixa lá, entregou lá. Amém, irmão? Era a bicicleta cromada. Era da moda, ó. Olha aí, irmão. Chegou minha mãe com a bicicleta cromada. Meu Deus do céu, quase caí para dar tanta alegria. Amém, irmãos? Deus preparou o recurso, mandou, né, irmão? Ele vai mandar o recurso. Amém, gente? Diga agora a Deus. Ele manda, diga Jesus. Manda. E Ele abençoe em nome de Jesus. Amém? E Ele quer confiança. Agora, outra coisa que Deus quer que a gente não faça, para a gente agradar a Deus e ser abençoado. Vamos lá. Versículo 33. Agora Ele diz, o que Ele quer de mim e de você? Veja porque Ele quer confiança, Isso é confiar. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você quer que Deus te dê tudo o que você precisa? A dica principal de hoje mas buscai primeiro o reino de quem? De Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisa? O que comer, o que vestir, moradia, tudo. Todas as outras coisas que você precisa, que nós precisamos, ele diz, e todas essas coisas vos serão, o que, irmãos? Acrescentadas. Pastor, é que as vestes, pastor, é que as dívidas, pastor, é que tem isso, tem aquilo outro. Deus vai acrescentar quando sua prioridade for quem? Deus. Se Deus for sua prioridade, Ele vai acrescentar tudo o que você precisa em nome de Jesus. Que crê nisso, diga eu. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Então confia no Senhor. Coloque nele toda a sua confiança e não fique mais ansioso. Ele termina dizendo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Vai vencendo uma luta hoje, foca no hoje, pessoal. Amém? Foca, sabe o que você tem que focar hoje? Foca em agradar a Deus agora. Uma preocupação que eu vejo, uma preocupação que eu tenho com a igreja nessa época, amém? É que a gente vê que a pessoa corre muito mesmo, é verdade, irmãos, amém? Mas, pastor, fica com aquela preocupação que muitas vezes nessa correria toda, as pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus, pessoal. Então, cuidado para você não fazer isso, porque a nossa prioridade não é casa, não é o trabalho, não é o salário, não é o filho, o marido, o esposo. A nossa prioridade, em primeiro lugar, qual é? Jesus, Deus, o reino de Deus. Olha lá, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você que está aqui hoje, está de parabéns. Você veio buscar primeiro o reino de Deus. Você veio buscar Deus. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas hoje eu tive de manhã, dar minha correria para lá, para cá, não tem problema. Mas você veio agora à tarde, você veio adorar a Deus, você veio buscar o Senhor. Você pode estar em casa agora, lá descansando, pensando na manhã, sabe, se preparando para o trabalho de amanhã, né? Que eu sei que você tem seu trabalho, tem a sua correria, mas você disse: eu vou buscar Deus em primeiro. Eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Vou lá adorar a Deus, depois me organizo melhor para resolver as coisas do amanhã. Amém, gente? Quem está entendendo, pessoal? Continue assim como você fez hoje. Todo domingo, priorize a Deus. Bota Deus em primeiro lugar e você vai ver, meus irmãos, que nada vai lhe faltar. O Senhor é meu pastor. Diga: nada
Eu gosto desse versículo, irmão, porque eu sei que ele se cumpre. Diga comigo mais forte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guarda essa palavra no seu coração e que Deus fale mais com você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, pessoal. Fiquemos todos de pé, toda a igreja. Vamos adorar a Deus. Fique de pé, buscando a presença de Deus. Ele vai nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Isso, Ele vai nos fortalecer, vai nos dar tudo o que a gente precisa, pessoal. Mas agora, pessoal, feche os olhos, põe a mão no coração e você vai falar para Deus que você confia nos cuidados do Senhor, que você confia, meus irmãos, que Deus tem tudo que você precisa. Aleluia. Isso, fale com Deus agora. Isso, busque a presença de Deus. Lembra que a gente estudou aqui? Em primeiro lugar, você vai buscar a presença de Deus. Aleluia. Porque essa sim, irmãos, é o mais importante. Então declare a Ele: o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos, na videira, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Diga a Ele que me fortalece. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, você é filho de Deus ou não é? Quem é filho de Deus aqui vai dando glória, vai dizendo aleluia, porque Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Entrega teu caminho para Ele. É normal no final de ano a gente se preocupar, é normal a gente querer isso, aquilo, outro, meus irmãos, mas não deixe se atrapalhar a tua comunhão com Deus, não deixe a ansiedade atrapalhar a tua busca ao Senhor. Aleluia. Esquece de tudo agora. Aleluia, 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 aleluia. Esqueça tudo agora e foque em buscar a Deus. Adora o Senhor. Aleluia, aleluia. Isso, declare: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para Ele: o meu Deus sabe tudo que eu preciso. Declara isso para o seu Pai Celestial. O meu Deus sabe tudo que eu preciso para sentir a paz, dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, diga: eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.
a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Diga a Ele, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Diga, eu vou seguir com fé. Com quem? Com o meu. Diga, eu vou para a rocha mais que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Quem é que é filho de Deus? Quem é que é filho de Deus? Cadê os filhos adorando? O filho adora o Pai, adora Ele. Diga glória a Deus, adore. Ele sabe do que tu precisas, Ele sabe. Aleluia, 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 aleluia. Adora Ele. Cadê os filhos dele adorando? Cadê os filhos dele adorando? Vai adorando, vai adorando. Quanto mais você adora, mais perto do Pai você está. Adora Ele agora. Vai para a rocha, meu irmão. Vem para a rocha que é Jesus. Vem para a rocha que é Jesus. Aleluia, aleluia. Vai nas alturas, vai nas alturas. Vai voar mais alto na adoração. Vai mais alto no louvor. Vai mais alto na adoração. Adora a igreja. Adora a igreja. Vai com Ele, vai com Ele, vai com Ele. Vai para a rocha, vai para a rocha. Ele sabe o que tu precisas e Ele vai honrar a tua fé, a tua confiança. Ele está preparando. Te prepara, é isso. Pastor, por que não chega logo? Porque Ele está te preparando, Ele está caprichando no que Ele vai te dar. Mas Ele quer que você adore a Ele em primeiro lugar. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez declare: eu vou seguir com fé o meu Deus. Quem vai com Ele, declare: para a rocha mais alta que eu sei pra onde ir, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Diga, com meu Deus, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas de que você é filho. Eu sou filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou seguir com fé.